Rafa Nobre, vamos começar esse primeiro tempo do Cruzeiro falando do resultado de ontem. E, claro, vou deixar você falar aí sobre a partida, o que aconteceu nesse Bahia 4-1 pro Cruzeiro, mas daqui a pouquinho eu tenho uma pergunta até sobre as circunstâncias do jogo. Mas primeiro contigo aí, fala pra gente como é que foi esse duro jogo pra China Azul, pros atletas do Cruzeiro também, certamente, hein, Xará? Com certeza, foi sim. Boa tarde mais uma vez pra você, Xará, pro Lelhão, pro Seabra e o torcedor também, a torcedora acompanhando com a gente aqui o Tempo Esportes, daqui a pouquinho o Samuca também. Pra gente falar, é claro que a análise do jogo vou deixar pro Seabra, pro Lelhão, pra eles poderem comentar, mas do que dá pra gente falar é aquele que iniciou ontem, a diferença com relação ao time que bateu o Fluminense no Mineirão por 2-0, a entrada do Lucas Romero, né? Acabou se recuperando daquelas dores que vinha sentindo na panturrilha, até foi substituído ontem também, mas acabou se recuperando e iniciando a partida o argentino, na vaga do Felipe Machado, o restante o mesmo time que bateu o Fluminense no Mineirão por 2-0. E aí o Cruzeiro, num primeiro tempo em que tentou jogou de igual para igual com o Bahia, abrindo o placar aos 17 minutos, depois de um lance confuso, né? Que a arbitragem, num primeiro momento, deu o impedimento do Veron, do Gabriel Veron, mas ele saiu cara a cara com o goleiro Marcos do Bahia e acabou batendo de trivela, né? Uma batida de 3 dedos, superando o goleiro do Bahia, fazendo 1-0 para o Cruzeiro aos 17. No finalzinho do primeiro tempo, o Tassiano acaba empatando para o Bahia, um lance até quase de infelicidade, pode dizer assim, né? A bola desvia no Marlon na saída do cruzamento, acaba matando toda a zaga do Cruzeiro, vai no segundo pau, encontra o Tassiano, que subiu com o William e acabou testando para o chão, para empatar o jogo já no finalzinho do primeiro tempo. O Cruzeiro volta para o segundo tempo, o Bahia com algumas modificações, o Biel e o Everton Ribeiro, que começou no banco, eles entraram no intervalo e aí deram uma mexida no Bahia, que voltou no segundo tempo melhor. E aí, aos 22 minutos do segundo tempo, veio um filme repetido na cabeça do cruzeirense, aquele mesmo filme que assombrou o torcedor do Cruzeiro lá no Morumbi, aquela derrota também por 2-0 para o São Paulo, quando o Marlon foi expulso no lance com o Calheri. Ontem ele acabou chegando um pouco mais forte, mostrando a sola pro Gilberto, e aí o árbitro da partida acabou entendendo como um lance de expulsão, o VAR chamou, e aí uma expulsão que realmente determinou na goleada do Bahia, que fez o 2-1, virou o placar 10 minutos depois, já com o colombiano, o Estupián, Oscar Estupián, ele vira aos 32, e aí o Biel faz 3-1 já no finalzinho, já nos acréscimos da segunda etapa, e no último lance praticamente da partida, o Estupián faz o 4-1 para o Bahia e determina a goleada da equipe baiana e a vitória do time que está 100%, assim como o Cruzeiro, né, Xará? O Bahia estava 100% também como mandante, com 5 jogos, 5 vitórias. Era esse duelo aí, o Cruzeiro tinha a chance de deixar só ele como 100% como mandante, mas o Bahia acabou atropelando o Cruzeiro nesse 4-1, em que, pelo menos na minha opinião, a expulsão do Marlon foi determinante, viu, Xará? Gente, era até a pergunta que eu queria fazer primeiro para você, Daniel Seabra. Você acha que o resultado foi condicionado justamente à expulsão do Marlon? Cruzeiro aparentemente estava batendo de frente ali com o Bahia, estava bem no jogo até o momento da saída do Marlon pelo cartão vermelho, hein? Isso, justamente. Eu acho que foram duas coisas determinantes, 2 fatores determinantes aí para essa goleada. O Cruzeiro entrou pro jogo, um jogo difícil, um jogo pegado, complicado, um jogo muito igual, muito equilibrado. O Cruzeiro ia, o Bahia ia, aí foram dessa forma, tanto que terminou o primeiro tempo 1-1, o Bahia fez no último lance, o Cruzeiro fez num lance de VAR. Então o jogo estava muito equilibrado. E realmente estava mostrando as duas equipes como elas estão na tabela, né? O Cruzeiro está brigando lá em cima e o Bahia também. A gente já sabia que seria um jogo bem complicado para o Cruzeiro. E foi dessa forma, até os 30 minutos do segundo tempo. O Marlon, a entrada dele para mim foi temerária, a entrada totalmente desnecessária, totalmente desproporcional. Não vejo nenhum motivo para o Marlon ter feito a entrada da forma como ele fez, e ele prejudicou enormemente o Cruzeiro. A partir dali, o Rogério Ceni, primeiro assim, o jogo já estava bem pegado, um jogo muito equilibrado. Com um jogador a menos, aí a coisa desequilibrou. E o Rogério Ceni, que vem se mostrando um bom treinador no Bahia,
ele obviamente que viu isso e botou o time dele para frente. Então foram esses dois fatores, o Marlon ter sido expulso e o Rogério Ceni aproveitando, obviamente, dessa expulsão, do fator maior número de jogadores em campo, ele botou o time dele para frente e aí a goleada foi toda construída depois da expulsão do Marlon. Então, o Marlon, para mim, é muito responsável por esse placar. Se não fosse a entrada dele totalmente desnecessária e irresponsável para mim, o Cruzeiro poderia perder o jogo? Poderia, não teria problema nenhum, nada seria de anormal nesse caso. Mas não sei se chegaria a 4-1 e nem se o Cruzeiro perderia, porque o Cruzeiro estava jogando muito igual com o Bahia, viu? Lélio, Gustavo, queria te ouvir também do que você acompanhou do jogo do Cruzeiro. Gostou da performance da Raposa? A expulsão do Marlon realmente determinou o resultado lá na Arena Fonte Nova, Lélio? Determinou. O Cruzeiro, ele foi melhor que o Bahia no primeiro tempo. Ele, antes de fazer um gol, já tinha criado uma grande chance. Embora o Bahia ficasse muito tempo com a bola no pé, era, assim, uma posse de bola improdutiva, estéril, né? E o Cruzeiro sendo muito objetivo. Ele fez 1-0 e depois, com o Matheus Pereira saindo de frente para o gol e tendo o companheiro ao seu lado, e esse companheiro era o Robert, ele poderia ter tocado a bola e não tocou. Sabe, poderia o Cruzeiro ali ter aberto 2-3-0 já no primeiro tempo, porque o time estava muito firme, a defesa muito segura, e aí depois, né, de desperdiçar essas oportunidades, o Bahia começa a gostar do jogo, empata no final. Um gol que foi meio até que achado, até o momento, a grande finalização do Bahia, só para você ter uma ideia, tinha sido um chute do Caio Alexandre, quase que do meio de campo. Mas pegou na veia e o Anderson acabou fazendo uma defesaça. No segundo tempo, o Bahia volta pressionando. Aí o Bahia estava melhor. Estava melhor, mas num jogo assim louco, né? Aí realmente virou um jogo de trocação e o Cruzeiro, que voltou com o Arthur Viana, voltou para ter uma referência dentro da grande área, chega a criar uma chance no início do segundo tempo. Mas aí o Bahia tomou as rédeas do jogo. No momento em que o Bahia pressionava, o Marlon foi expulso e a primeira providência, já tinha até o Rogério Ceni colocado Everton Ribeiro e aquele outro menino, que é bom, hein? E rápido, é Biel, né? O nome dele. Muito bom de bola. Aí o time do Bahia já tinha mudado. E aí, com a saída do Gilberto, ele colocou o Ademir, foi pra cima, fez 2-1, 3 e 4-1. Mas era um jogo que o Cruzeiro tinha tudo até para fazer já no primeiro tempo, ou pelo menos construir uma vitória. E a expulsão do Marlon, de novo, foi determinante. E se realmente for aquilo que a gente falou, né, ele vai ser punido merecidamente, porque foi um lance em que, sabe, não ia acontecer talvez uma chance clara de gol para a equipe do Bahia. Para que entrar daquele jeito? Perdeu a cabeça e a noção o Marlon, né? E vocês já podem imaginar que a turma tá pegando no pé dele aqui no chat e também no WhatsApp, né, Ceará? Só para sublinhar uma coisa que o Lélio falou, foram 3 lances, Lélio, no primeiro tempo, que ficou um negócio meio esquisito. Primeiro, o Matheus Pereira com a bola, o Robert passa por ele, né? Em vez do Matheus Pereira tocar, ele bate pro gol, fora. Daí a pouco, mesma coisa. Matheus Pereira com a bola, o Robert passa aberto, o Pereira bate para fora. Depois inverteu. Aí vem o Robert com a bola, o Matheus Pereira abriu e o Robert bateu pro gol, não rolou a bola. E nesse terceiro lance aí, que foi o primeiro que o Matheus Pereira poderia ter recebido, ele deu um monte de soco no ar, reclamou bastante e tal. Ficou um trem meio esquisito aquele clima ali, viu? Ficou um negócio meio estranho, assim, tipo, pô, você não tocou pra mim nas 2 primeiras, agora também não vou tocar nessa. E aí prejudica o time, né? Eu acho que ficou meio estranho aquele clima ali. Parecendo pirraça de menino pequeno, né? Tomara que acabou ali, provou no primeiro tempo ainda, então tomara que a coisa tenha morrido ali no vestiário, né? Pra não ter nada de clima, né? O Cruzeiro não precisa disso nesse momento, né? Teve os 2 lances do Matheus, né, na sequência, e depois teve o lance com o Robert, e o Robert também tinha a oportunidade de tocar para o Matheus e não tocou. A gente falou do Marlon aqui, ele até postou nas redes sociais, no Instagram dele, justificando e pedindo desculpa também para o torcedor, falando dessa segunda expulsão, expulso novamente em um curto período de jogos.
lamenta, né, desses episódios, mas que eles não fazem jus ao caráter do profissional e pessoal também, que é o Marlon. Enfim, ele falou também, né, Lelão, você falou dessa punição, ele falou, até assumiu que o Cruzeiro deve mesmo punir ele, e aí a gente entende também, né, menos 21 dias, né, o Cruzeiro teve de um jogo para outro e 2 expulsões. O Marlon, ele até citou isso, né, não foi expulso no Campeonato Brasileiro do ano passado, a gente sabe. Ele é um cara que chega mais forte mesmo, né? O cara mais da marcação, mas ele não tem no histórico essas expulsões. Por chegar mais forte, por ser um jogador mais de combate, né? É claro que ele volta e meia recebe um cartão amarelo, né? Mas não é um jogador desleal, não é um jogador que chega mais firme, mas realmente a expulsão contra o Caleri, acho que não tem o que argumentar. Ontem também não, ele chegou mais forte, até teve gente que comentou que poderia ter pegado mais leve ali no rigor. Teve um lance, se não me engano, com o Everaldo também no primeiro tempo, e que o próprio Matheus Pereira falou disso, que o VAR não chamou. Enfim, não justifica o que o Marlon fez e ele realmente mostrou a sola. Para mim, também merecida a expulsão. Mas de um tempo para cá, o Marlon ele tem sido muito imprudente. Eu até falei outro dia, teve um lance na final do Campeonato Mineiro que era para ele ter sido expulso também. Do mesmo jeito. Tem que se acalmar. Sabe, a gente sabe da firmeza que ele tem, da disposição defensiva dele, mas tem hora que ele está exagerando. E com o VAR hoje, você fica muito próximo de ser expulso. E olha que, acho que no lance em si, nem amarelo chegou a levar, né? Não levou amarelo, não. Depois que chamaram o árbitro... acho que ele retirou o amarelo, Lelhão. Não, retirou não. Retirou, não. Foi direto. Foi vermelho direto. Vermelho direto. Então tem que maneirar, pô. Na verdade, assim, ele marcou a falta e aí o VAR chamou. Direto. Ele nem deu amarelo. Aí o VAR chamou e foi embora. Mas com a bola rolando, ele não deu amarelo? Não. Não deu, não. Não recebeu amarelo, não. Pelo menos eu tô olhando aqui na ficha aqui do Flash Score, não consta um amarelo, não. Ele só tirou o vermelho do bolso e mostrou. Ou seja, ele não pegou o amarelo, né? Fez aquele gestual todo. Não é amarelo, vai ser o vermelho. Ele só mostrou o vermelho. Direto. Bom, próximo jogo do Cruzeiro contra o Atlético Paranaense. Quarta-feira. Que não tem mais o Cuca como treinador. Cuca colocou o cargo à disposição ainda ontem à noite. Aliás, que climinha gostoso. Pra não falar outra coisa no Atlético Paranaense, né? Isso é cara do Cuca, né? Torcedor invadindo a área destinada à imprensa, pressionando a galera que tava trabalhando, né? Torcedor entre aspas, né? Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer. E aí, hoje de manhã, uma reunião entre Cuca e direção do Atlético Paranaense, lá no CT do Caju, não é mais o treinador do CAP. Daqui a pouquinho a gente fala também do Diniz, que está livre no mercado. Aí, se porventura alguém quiser o Diniz para ser o seu técnico, não é mais técnico do Fluminense, o Fernando Diniz. Cuca tem dessas coisas, né? O Cuca é meio birrento, né? Cara, e assim, a gente até falou mais cedo. Relacionamento. A gente falou sobre a possibilidade do Cuca assumir algum time. E aí, no caso, teve até aquela conversa ontem depois do jogo, né? Pô, o Matos está em Curitiba. A família do Matos mora em Curitiba. Então, provavelmente foi por isso que ele foi para Curitiba ontem à noite, tá, gente? Ficou vários dias fora, né? Resolvendo essas questões. O Wallace, Matheus... Foi ver a família e tal. Não tô dizendo aqui que não possa ter, quem sabe, no futuro, enfim, uma proposta do Cruzeiro pelo Cuca. Mas aparentemente não é isso que acontece no momento. E aí o termômetro que a gente vê, Xará, é de torcedor do Cruzeiro falando, velho, não queremos o Cuca de jeito nenhum. E não é só pela questão dele ter uma identidade hoje maior, se identificar mais com o Atlético do que com o Cruzeiro, apesar de já ter treinado o Cruzeiro. É porque nos últimos trabalhos do Cuca, volta e meia ele fala, tô com um problema familiar, tem que cuidar da minha família. Arrumei alguma treta, tô pedindo demissão, tô saindo fora por conta disso. Então, não tem mais aquela questão de um trabalho ali, né, consistente. O Cuca, realmente, a galera não aprovou. E claro que tá no campo das ideias, viu, ouvinte? Volto a repetir. Não que eu saiba de alguma proposta do Cruzeiro pelo Cuca, acredito que não tenha. Mas o torcedor celeste falou, bicho, o Cuca tá cheio de desculpinha, então é melhor deixar o Fernando Seabra mesmo. Deixa quieto, não mexe nessa questão, não. Mas será que a diretoria pensou nisso? É isso que eu tô... Não, eu acho que não, né? Se você pegar o time do Cruzeiro, beleza, é melhor que o do ano passado. Mas você falar e cobrar... Pô, a posição que ele tá com esse elenco aí é uma posição extraordinária.
E a pontuação é altíssima. E com um jogo a menos. Para você falar assim na demissão do cara por causa da derrota de ontem, eu não sei. Não tem nada não, Lélio. Foram hipóteses nas redes, entendeu? Sim. E você sabe quantos jogos que o Seabra perdeu do ano passado até o jogo de ontem, no comando do Cruzeiro? Você não enche nem a mão. Foram 3 derrotas. É muito pouco. 3 derrotas que ele teve. Bom, dando sequência aqui ao primeiro tempo do Cruzeiro, tivemos um jogador que ainda tá para assinar, mas que chegou hoje cedo no aeroporto de Confins. Até o Gabriel Moraes esteve por lá para acompanhar a chegada desse atleta. Fala pra gente quem é, Xará. É isso aí, só para poder ratificar aí o que o Leleu tá falando com relação ao Seabra. Ele fez o 15º jogo, o Larcamon deixou o Cruzeiro com 14 jogos, né? Só pra gente fazer um parâmetro ali, o Larcamon não chegou a 60% de aproveitamento no comando do Cruzeiro. O Seabra tá na casa de 65%, 66% de aproveitamento. Então, pra gente poder falar do Matheus Henrique, ele foi acompanhado, o Gabriel Moraes acompanhou a chegada do novo reforço do Cruzeiro. Ele e o Wallace serão provavelmente os 2 últimos reforços do Cruzeiro. O Cruzeiro agora fica atento à janela, né? Fechou, pelo menos nesse primeiro momento. A ideia do Cruzeiro é não sair agora à procura do que, como vinha fazendo nessa janela de transferências aí do meio do ano. Agora o Cruzeiro vai ficar atento às oportunidades que possam aparecer. Mais de 180 milhões de reais já desembolsou o Cruzeiro. Entre as contratações foram 7 e também agora as permanências em definitivo do João Marcelo e também do Matheus Pereira. E aí o Matheus Henrique conversou com o Gabriel Moraes, falou dessa expectativa de jogar no Cruzeiro. Ele que postou ontem no Instagram, estava acompanhando essa derrota do Cruzeiro 4-1 para o Bahia. Vamos ouvir o Matheus Henrique e o Gabriel Moraes. Sem dúvidas alguma. Eu estava de férias e, como eu falei, a gente que está dentro do futebol, no dia a dia, a gente escuta muitas histórias, a gente vê tantas coisas e quando você vê uma atitude dessa de fato, isso te impressiona, porque eu acredito muito na relação que 50% é do querer e o que ele fez demonstrou muito isso. Então eu falei, eu quero escutar sim, junto dos meus empresários, a gente vai escutar e o que a gente escutou foi, como eu falei, algo que eu teria lá. Então eu estou tendo aqui num grande clube no meu país, do lado da minha família. Então juntou o útil ao que eu queria. Tenho certeza que, como eu falei, vejo a hora de ser jogador do Cruzeiro e que nós vamos ser muito felizes aqui. Matheus Henrique chegou logo cedo e tal, e o cara é muito resenha. Tava até lembrando aqui de um vídeo dele na época do Grêmio, confraternização lá no Grêmio, que pediram pra ele pegar o chopp. Aí ele sai com 3 copos, Renato Gaúcho. Que isso aí, cara? 3 copos, não sei o que. Ele. Não é pra mim, não, pessoal. São pros caras ali. Além de beberrão, é X9. Ele é uma figuraça. Bom, vamos ver aí, né? E joga pra caramba. Joga pra caramba. Já tá em Belo Horizonte. Tem até uma outra sonora. Vou chamar essa aqui antes de conversar com o Samuca, porque foi uma pergunta interessante do Gabriel Moraes lá no aeroporto. A gente fala aqui, você pode achar que é bobeira, torcedor. Porque na era da internet não precisa disso. O Matheus, ele foi bem claro quando ele disse que a ida do Alexandre Matos até a Europa ajudou a convencê-lo, convencer seu agente, seu staff, de que o Cruzeiro era uma boa para ele deixar o futebol europeu e voltar para o futebol brasileiro. Escuta só o que o Matheus Henrique fala sobre a importância dessa ida do Matos até a Europa para conversar com ele, conversar com seu agente e também com o staff lá do Sassuolo. Vamos ouvir. Sem dúvidas alguma. Eu estava de férias. E, como eu falei, a gente que está dentro do futebol, no dia a dia, a gente escuta muitas histórias, a gente vê tantas coisas e quando você vê uma atitude dessa de fato, isso te impressiona, porque eu acredito muito na relação que 50% é do querer e o que ele fez demonstrou muito isso. Então eu falei, eu quero escutar sim, junto dos meus empresários, a gente vai escutar e o que a gente escutou foi, como eu falei, algo que eu teria lá. Então eu estou tendo aqui num grande clube no meu país, do lado da minha família. Então juntou o útil ao que eu queria. Tenho certeza que, como eu falei, vejo a hora de ser jogador do Cruzeiro e que nós vamos ser muito felizes aqui. Tá aí, Matheus, então, falando agora já como jogador do Cruzeiro. Rafa, passa... Oi? Deixa eu só falar no pique. Ano passado eu falei sobre isso. Camarada, né, ir lá e conversar com o jogador. Até me referi à história do Fernandão no Internacional. Muita gente queria, mas só um foi atrás dele para conversar tete a tete. Foi o presidente do Inter. Aí o cara foi e colocou no Twitter, deixa de ser bobo, hoje tem o WhatsApp, hoje tem não sei o quê. Então, ô bobão, aprende aí, ó. Você quer ter o jogador? Demonstre interesse e converse com ele pessoalmente. Desculpa aí, Rafa.
Tudo bem, tá tudo perdoado. certo. Paga 50 e tá tudo resolvido, Lélio Gustavo. Bom, diga lá, Xará, desculpa, brincadeiras Então, à parte. Só chamar o Samuca para essa conversa também, para a gente poder falar do trabalho que faz o Alexandre Matos. Ele ainda não falou oficialmente, né? Mas trabalhar, o homem está trabalhando muito, né, Samuca? Boa tarde. Boa tarde, Rafa. Boa tarde para o amigo ligado aqui em O Tempo Esportes. Pois é, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? E a gente vem acompanhando aí todos os passos, essa questão, a derrota lá em Salvador, chegada de jogador, até quarta-feira deve chegar o Wallace também. Só que o torcedor fica naquela expectativa, né, de a janela se abrir rapidamente, mas até lá tem compromissos importantes e o Cruzeiro precisando já buscar a reabilitação depois da goleada sofrida para o Bahia. E estava acompanhando aí todo mundo falando, né, o Lélio principalmente, essa questão do Fernando Seabra. Eu acho que tem tido um movimento muito forte em relação ao Seabra, que tem entregado, às vezes entrega desempenho e resultado, mas resultado tem entregado até além do que a gente imaginava, porque todo mundo falava que aquele time lá montado pelo Ronaldo era para brigar pelo rebaixamento desde o começo, né? E é o mesmo time, não teve nada. Mudou a gestão, mas os reforços ainda não puderam ser inscritos, né? E o Fernando Seabra vem conseguindo aí entregar um Cruzeiro na primeira parte da tabela. E ontem, se não fosse a displicência, se não fosse a falta de coletividade e mais uma expulsão do Marlon, eu tenho certeza que o Cruzeiro teria pontuado pelo menos diante do Bahia lá na Fonte Nova, né? E pontuar contra o Bahia lá, a gente sabe que não é tarefa simples, muito pelo contrário, né? A tabela mostra isso. Né? Tá complicado pontuar em cima do Esquadrão lá em Salvador. A gente até comentou, né? Igual o Cruzeiro anda bem pra caramba em casa no Brasileiro, o Bahia também tá fazendo valer o mando de campo lá na Arena Fonte Nova, Xará. Pois é, hoje também foi dia de apresentação. O Caio Jorge falou já como jogador do Cruzeiro, e aí muito legal, Xará. O pai dele presente também, quando ele chegou no aeroporto, o Samuca pôde acompanhar também a chegada dele. Nós, o Tempo Esportes, também pudemos acompanhar a chegada do Caio Jorge lá no aeroporto de Confins. Ele falou que o pai era cruzeirense, e aí foi muito legal ter o pai lá, o pai visivelmente emocionado, mora em Montes Claros, já jogou futebol, jogou no Guarani, jogou no Cabo Friense, Gama, enfim, jogou no Portugal também. E aí o pai dele falando dessa emoção de ver o filho poder jogar com a camisa do Cruzeiro, e a gente separou alguns trechos aqui da entrevista do Caio Jorge. Ele fala sobre a questão do Santos querer atrapalhar a ida dele para o Cruzeiro, e vamos ver o que disse o novo camisa 9 do Cruzeiro. Sobre o Santos, eu deixo essa burocracia para os advogados resolverem. O Cruzeiro e a minha pessoa, a gente não teve problema algum, então acho que faltou um pouco de comunicação entre a Juventus e o Santos. Nossa parte aqui tá bem resolvida, a gente tá bem tranquilo, e tomara que resolva logo para dar prosseguimento no trabalho. Tá aí, o Caio Jorge, eu falei da camisa 9, a gente que já acompanha o Cruzeiro, o Dineno era o camisa 9, mas ele falou disso também, que não teve problema, conversou com o argentino e pediu para poder jogar com a camisa 9, o Dineno vai jogar com a 19, que era do Papagaio, o Papagaio acertou com o futebol japonês. Daqui a pouquinho a gente fala disso também. Vamos falar da segunda sonora, ele fala como foi o contato com o CR7, falou do Chiellini também, lá na Juve, e como é que foi recebido na equipe italiana. Minha experiência lá fora com o Cristiano Ronaldo, é um cara assim, sem palavras, um cara fantástico, que me ensinou bastante. Assim que eu cheguei lá na Juventus, ele me acolheu super bem, ele, o Chiellini, o Dybala. Então você vê que eu cheguei num time de estrelas, um garoto jovem, e no dia a dia ali eu peguei muitas coisas boas com ele, sobre posicionamento, sobre a vida extra-campo também, e foi um cara que me ajudou bastante. Tá aí, o Caio Jorge, eu falei da camisa 9, o Samuca, e a gente tava conversando com o Léo Campos lá na Toca da Raposa 2, ele esteve comigo lá na apresentação do Caio Jorge, e a gente tava projetando esse ataque do Cruzeiro. Talvez dá para imaginar o Caio Jorge com o Lautaro, ou o Dineno com o Lautaro, mas não sei se é fácil a gente imaginar o Caio Jorge e Dineno nesse ataque do Cruzeiro jogando ao mesmo tempo. Vai ter uma dor de cabeça boa o Seabra, que hoje não conta com ninguém, né? Para poder fazer essa função de referência ali no ataque, né, Samuca?
Então, o Cruzeiro, até além desses nomes aí, teve um azar absurdo que foi a lesão do Rafa Silva, né? No momento em que o Rafa Silva vinha jogando bem, né? Fazendo gols decisivos, e ele teve a lesão muscular, juntou com a saída do Papagaio, e agora o Cruzeiro tem apenas o jovem Arthur Viana. Isso é outro ponto também que o Lélio falou e a gente tem que levar em consideração, né? O Seabra, ele, além dele ter o elenco do início do ano aí, que o Nico Larcamon não conseguiu entregar quase nada, ele perdeu peças importantes, os dois principais centroavantes do time, o Juan de Neno e o Rafa Silva, que estão no departamento médico. Eu tô curioso para ver quando a janela estiver aberta e todo mundo 100% à disposição, para como o Cruzeiro pode montar isso, porque vai ter o próprio Dineno, o Rafa Silva, o Lautaro Dias, o Caio Jorge, vai ser uma disputa legal e peça não vai faltar, né? Se não tiver um, vai ter o outro. Ah, se não puder o Dineno, tem o Caio Jorge, se não puder o Caio, tem o Lautaro, tem o Rafa Silva. Então, acho que dá uma melhorada considerável no ataque do Cruzeiro, que é um ponto de atenção, e o Lautaro ele pode também fazer uma função ali pela beirada, né? O Fernando Seabra, ele vai ganhar reforços aí e, repito, a expectativa é fazer um campeonato pontuando agora nesses jogos que restam até a abertura da janela, porque depois o Cruzeiro estará bem forte aí com todos os reforços regularizados. Ô, Xará, a gente falou do pai do Caio Jorge, o Jorge Teixeira Ramos, e a gente conversou com ele, o Léo bateu um papo com ele para contar um pouquinho dessa história, essa expectativa aí com relação à assinatura do contrato do filho, que vai poder jogar no time de coração dele. Enfim, vamos ouvir o que falou o pai do Caio Jorge, o Jorge Teixeira Ramos. O coração bateu forte 2 vezes, né? Uma que eu sou cruzeirense doente, né? E outra ver o Caio com essa camisa, para mim é um sonho realizado, né? Eu que já acompanho o Cruzeiro desde criança, né? Vi Joãozinho jogar, Nelinho, né? Vários atletas aí, a Tríplice Coroa, e sempre torcendo pro Cruzeiro desde pequeno, né? E hoje, vendo o Caio com essa camisa, para mim, aí eu desabei, não aguentei. Mas aí a curiosidade é quando pintou a negociação, né? Nos bastidores ali, porque quando você ficou sabendo dessa possibilidade, como é que foi? O senhor pesou também para ele vir pro Cruzeiro? Aí eu ajudei muito ele, né? Eu falei, Caio, o lugar certo de você jogar é aqui no Cruzeiro, aqui dá para você vir, entendeu? Mas aí tudo tem a sua hora, né? E aí combinou que deu certo e eu estou muito feliz, a família está feliz, os torcedores do Cruzeiro estão felizes, ele vai corresponder a essa camisa à altura. Agora o senhor estava me falando que é um ex-jogador também, é um ex-atacante, é goleador também, isso é genético? Mas de vez em quando saem uns golzinhos. É time pequeno, né? Mas era mais estilo de jogo diferente, né? Era mais trombador. O Caio, para mim, é um dos melhores centroavantes do Brasil, né? É em nível técnico. Você pode procurar em qualquer equipe que você não encontra. E não é à toa que ele está vestindo a camisa do Cruzeiro, né? Tem tudo para brilhar. Vai acompanhar todo o jogo do Mineirão? Como é que vai ser? Ixi, agora todos os jogos eu estou aí, entendeu? Todos os jogos eu estou na arquibancada. Da hora. Tá aí o pai do Caio Jorge, ex-jogador, revelando que é cruzeirense. Ele é de Montes Claros, né? Montes Claros. O sotaque não engana, não. Né? Lá de suas áreas, né, Léo Gustavo? Agora, eu não me lembro dele jogando no bicho, né? O Montes Claros tem a camisa igual a do Grêmio, com sinceridade. Vou até procurar saber se ele era um goleador mesmo. Porque lá nos meus tempos era o Dandão que mandava. Dandão. Ele jogou na década de 90, o Lelhão. Ele falou 99, mas ele jogou no Guarani. Montes Claros, eu não acho que ele não jogou, não. Bom, ele não falou de ter jogado no Montes Claros, não, mas no Guarani ele falou. Lá no Guarani deve ter jogado com meu querido amigo Agamenon. Camisa 10, armador nato. Abraço pra ele. Agamenon que fez história no Guarani de Vinópolis, né? E é Agamenon. Porque o nome dele é Agamenon com H. Então ele é Agamenon. Meu pai de misericórdia. Você sabe do paradeiro do pai do Caio Jorge aí, Samuca? Tem alguma notícia? Você defendeu alguma dessas agremiações aí? Não. O Lélio falou aí de jogar. Não lembro dele jogando no bicho. Eu assistia, inclusive, uma série aí, não apareceu nada dele, viu? Vale o escrito. Nossa! Meu pai do céu! Custou entender.
Eita. 5h37 da segunda-feira. Obrigado, Samuel. Falou, Castorzinho. Tá bom, viu? Beleza, viu? Beleza, Bernardo Belo. Eita, aí pegou pesado. Cuidado, vai escalonar esse negócio aí. Bom, o fato é que Caio Jorge já é uma realidade do Cruzeiro, tá fazendo aquela, digamos, pré-temporada, / intertemporada, se preparando até o dia da estreia, hoje oficialmente anunciado pelo Cruzeiro lá na Toca da Raposa 2. 5h38 pra gente fechando, Rafa Nobre, tem mais algum detalhe que você gostaria de destacar neste primeiro bloco? Cruzeiro treinando agora, nesse momento, né, Xará, já na representação depois da goleada sofrida pro Bahia. Amanhã mais um treinamento e aí o Seabra define a equipe que vai enfrentar o Atlético Paranaense, quarta-feira, 19h no Mineirão. Mais de 15 mil ingressos já foram vendidos para esse duelo. O Cruzeiro tenta manter os 100% no Gigante da Pampulha e aí, é claro, também se recuperar dessa goleada sofrida pro Bahia na Arena Fonte Nova. Aproveitar também, né, Samuca, esse momento, o CAP numa turbulênciazinha aí que ninguém conseguiu entender nada. Era um time que tava brigando lá na ponta da tabela. E aí, cara, vacilando, reta final de jogo. Do nada o Cuca coloca o cargo à disposição, já não é mais técnico. Confusão Atlético Paranaense, o Cruzeiro podendo aproveitar esse momento aí do adversário para compensar a derrota de ontem lá na Fonte Nova, hein? Pois é, e para tentar seguir com 100% de aproveitamento, é um jogo fundamental, até porque no domingo tem o Flamengo, né? Que tá muito bem aí, mesmo muito desfalcado. É um time que vem vencendo seus jogos e é mais uma pedreira que o Cruzeiro terá pela frente nesse dificílimo Campeonato Brasileiro. Rafa. Show de bola, Samuca. A gente volta a conversar amanhã, trazendo mais detalhes aí do Cruzeiro. Fechado, meu caro? Valeu, um abraço, tamo junto. Samuel Venâncio aqui no Tempo Esportes. A gente volta a falar do Cruzeiro lá na reta final, no giro final, com Rafa Nobre.